Como foi ministrado o louvor agora há pouco, que o amor lança fora todo o medo. A palavra que eu quero compartilhar, a palavra que nós vamos pensar hoje é sobre o medo. Como vencer o medo? Como a gente sabe, como a gente ouviu, existe um medo que vem para nos afastar do perigo. E todos nós, todos, sem exceção, passamos por momentos de medo. E sentir medo não é ruim, com certeza não é ruim. Só que o medo, ele é para nos visitar e não para fazer morada em nossas vidas. Essa que é a diferença. O medo é para nos visitar. Então, se a gente passar por momentos de medo, tudo bem. O que faz mal é quando ele cria raízes em nossas vidas, ele controla as minhas ações, as minhas atitudes. Quando uma pessoa está cheia de medo, ela se paralisa, ela se esconde, ela fica com vergonha, se bloqueia, ela foge dos problemas, fica com medo de resolver os problemas. Uma pessoa cheia de medo, ela tem um futuro incerto. O seu interior está confuso, seu interior está num caos. E se cada um de nós quisermos ter uma vida boa, uma vida plena, nós precisamos aprender a lidar e a combater com esse medo, porque esse medo, seguidamente, ele vem e nos visita, a todos nós. O medo, ele tem a ver com a percepção das coisas do amanhã por aquilo que eu estou vivendo hoje. Se hoje eu estou vivendo, meus dias estão ruins, eu acredito, o medo faz eu entender que amanhã vai ser ruim, semana que vem vai ser ruim, o mês que vem vai ser ruim. Eu não consigo enxergar outra situação. E a gente vai ver na palavra de Deus o que Deus fala sobre o medo. O que temos que fazer para controlar esse medo. Meu desejo, e com certeza o desejo de Deus, é que você receba, que você entenda quais são os seus medos e o que você precisa fazer. Quais as armas de Deus que você precisa pegar para derrotar esse habitante indesejado. E a palavra de Deus, ela, no original do medo, onde surgiu o medo, Gênesis 3, capítulo 10, se você quiser abrir, com certeza a maioria de nós já conhece esse texto, onde é que Adão e Eva comem do fruto da árvore proibida, pecam contra Deus. Nesse momento, dá para se dizer que Adão instituiu o medo. Deus perguntou: Adão, onde você estava? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo. Antes disso, ninguém sabia o que era o medo, essa sensação de medo. Deus não disse a Adão: Adão, isso aqui é o medo, Adão, isso aqui é amargura, Adão, isso aqui é raiva, Adão, isso aqui é rancor. Não. Quando o homem estava na forma original com Deus, ele não sabia o que era medo, porque a relação dele era baseada em confiança, era baseada em relacionamento íntimo, uma confiança absoluta de Deus com o homem. E quando se quebra essa relação, quando nós quebramos a relação, quando nós viramos as costas para Deus, nós começamos a viver e a experimentar sentimentos que o homem não foi projetado para sentir. Começamos a sentir esse temor, esse ódio, muitas vezes sentimos vingança, amargura, medo. Por isso a gente tem essa dificuldade de lidar com esses sentimentos. Dentre eles o medo. Não sabemos o que fazer, nós não fomos criados para esses sentimentos. Então Adão nesse momento ouviu a voz de Deus e se escondeu. Só que antes ele ouvia a voz de Deus, ele saía correndo ao encontro de Deus. Eu corria para junto de Deus porque eu queria estar com Ele. E no final desse texto, desse versículo, ele fala, olha o que diz no final: eu estava nu, por isso que eu me escondi. Pergunto para vocês, será que Deus
sabia que Adão estava nu? Claro que sabia. Então quer dizer que Adão, ele teve medo por algo que Deus já sabia. E você e eu, com os nossos problemas, com os nossos medos, aquilo que nós estamos vivendo, será que Deus também não sabe? Né? Antes de você viver os seus medos, Deus já sabia, assim como sabia de Adão. Ter medo de algo que você está sentindo é crer que Deus não sabe. Crer que Deus não sabe. E há pessoas que têm medo de relacionamento, medo de dirigir, medo de nadar, de andar de bicicleta, medo de altura, alguns até medo de trabalhar. Quantos de nós tivemos medo de entrar numa igreja evangélica, uma igreja de crentes? Quantos de nós tivemos? Eu tive medo. Por quantas vezes eu passava na frente de algumas igrejas, queria entrar e não entrava, medo. Por quantas vezes eu fui convidado para participar da célula, medo, não ia. Passei tempo e tempo sem ir na célula. Eu fui pego pelo estômago, fizeram uma festa, um churrasco. Na minha situação, o churrasco afastou o medo. Então, mas sentir o medo não está errado. Aquilo que o Adilto falou. O medo, quando ele só nos visita, ele nos impede de fazer coisas erradas, nos tira do perigo. O que está errado é quando o medo não deixa eu enfrentar aquilo que preciso enfrentar. Ele não deixa eu viver aquilo que eu preciso viver. Muitas vezes nós não resolvemos os problemas que temos por medo. E os problemas vão indo para frente, vão enrolando, aumentando, e cada vez mais medo. E o medo, ele nos impede de viver com fé. Fé e medo não andam juntos. Quando o medo está em alta, a fé está em baixa. Quando a fé está alta, o medo abaixa. Eu só consigo enxergar uma realidade, não a verdadeira realidade. Isso é muito importante a gente ter em consciência. Eu consigo ver só um panorama e não todo o panorama. Eu consigo e só enxergo uma probabilidade, anulando todas as outras quando eu estou com medo. Isso aí é câncer. Nem fez o exame ainda, já é câncer e acabou. Entubou, morreu. Quantas vezes a gente escutou isso? Entubou, morreu. Não, não é assim. Nós temos um Deus que faz o diferencial, que faz a coisa diferente. Muitas vezes, ninguém me ama, eu não vou ter trabalho, eu não vou passar, eu não vou isso, não vou aquilo. O medo vai bloqueando. Então Adão estava, quase que Deus perguntando para Adão, então você está com medo porque está nu? Tudo bem, vamos cobrir, vamos vestir você com peles de animais. E Deus não vestiu Adão e Eva porque não queria ver eles nus. Ele sabia do jeito que era a nudez. Mas Deus vestiu porque eles estavam com medo. E assim Deus está disposto a te dar o que você precisa para você não sentir medo. Deus está disposto a te dar o que você precisa para você não sentir medo. Semana passada, no último culto, o missionário pregou e falou sobre Mateus 25, onde fala dos 3 empregados que o patrão foi viajar e deixou 500 moedas, outro 200 e outro 100 moedas, e depois de um tempo voltou a fazer acerto. E o que tinha 500 moedas, multiplicou, devolveu 1.000. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. O que recebeu 200, devolveu 400, foi a mesma coisa. E o que recebeu 100, no Mateus 25, fala que ele devolveu as mesmas 100, porque ele ficou com medo. Eu fiquei com medo e escondi o dinheiro na terra. Eu fiquei com medo e escondi o dinheiro na terra. Você está entendendo que o medo, ele nos faz ele faz com que a gente esconda o nosso potencial, nossos sonhos, nossos projetos? Talvez eu tenha grandes ideias, boas ideias, mas o medo vai bloqueando. O medo paralisa.
Mas a Bíblia fala também de alguém que desafiou o medo, alguém que deu a volta por cima. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Texto muito conhecido, com certeza uma grande maioria já ouviu, já leu, já estudou. 1 Samuel, Antigo Testamento, 1 Samuel 17. Nós vamos pensar nesse texto, como que o mal age em nossas vidas, né? Para que a gente fique com medo. E o que nós precisamos fazer para derrotar o medo. Como eu falei, é um texto conhecido, fala da luta, da guerra, desse episódio de Davi e Golias. Nesses dias os filisteus se prepararam, e o povo de Israel, os israelitas se prepararam para uma guerra no vale, um de cada lado, e os filisteus fizeram a proposta seguinte: em vez de nós derramar o sangue dos soldados, nós vamos mandar um soldado nosso, e você manda um soldado de vocês. E aquele que vencer a guerra vai tomar o outro exército como escravo. Só que os israelitas não imaginavam que ia ter um gigante do outro lado, Golias, 2,75 m, armadura com 50, quase 60 quilos, uma lança, escudo, um soldado carregando o escudo deles. Você pode imaginar? E isso deixou os israelitas com certeza apavorados. A palavra de Deus nos mostra, nos fala, né? Ninguém se atreveu, ninguém se habilitou, ninguém quis lutar contra Golias. E aí, junto com o exército israelita, estavam os irmãos de Davi. Davi, pastor de ovelhas. Seu pai chega um dia e fala: você vai levar um lanche lá para os seus irmãos e dá uma olhada como é que está a situação e me traga notícias. Quero ver como é que está a história, como é que está essa batalha. E a história aí você já conhece. Davi se habilita com uma funda e algumas pedras e mata Golias. Até as crianças já sabem dessa história, essa maravilhosa história. Mas eu quero falar sobre algumas verdades, alguns pontos importantes para as nossas vidas, nessa história. A gente vai ler, eu queria que você mantesse a Bíblia aberta, que a gente vai dar umas pinceladas aí, tirar alguns versículos para nós entendermos. Versículo 11 diz que quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Quando eles ouviram. O versículo 24 fala que quando os israelitas viram Golias, eles fugiram apavorados. O versículo 33, mas Saul respondeu, quando Davi pede para lutar: você não pode lutar com esse filisteu, você não passa de um rapazinho, ele tem sido um soldado a vida inteira. Então a gente vê aqui a tática do inimigo. O que o inimigo faz? É a tática do maligno, ela é a mesma até nos dias de hoje. Antes da guerra ele tenta desencorajar, antes da guerra ele faz com que o seu adversário tenha medo, ele quer gerar pavor em nossas vidas, assim até hoje. Muitas batalhas nós perdemos mesmo sem lutar, só pelo medo. Lemos aqui que o tempo todo Golias provocava os israelitas. A tática então, antes, espalhar o medo. Se você deixar o outro com medo, você já tem meia batalha. A Bíblia nos diz no versículo 16 que por 40 dias ele apareceu 80 vezes. Golias apareceu 80 vezes. 40 vezes de manhã e 40 vezes à tardinha. 40 dias colocando medo e pânico no exército dos israelitas. 80 vezes. Por 40 dias ele gerou caos, sem mesmo lutar. Só com a sua presença, só com seus gritos, só com seus desafios. Por 40 dias os israelitas lutaram contra o medo, gerando entre eles um ambiente de terror. Por 40 dias houve um ambiente de pânico, de impotência, de morte. 40 dias de pânico.
por olharem aquele gigante. E como é que a gente faz para identificar os gigantes? Os nossos gigantes. Primeiro, o gigante enche os ambientes. Em segundo, ele enche os pensamentos. Em terceiro, ele domina as conversas. Pensamentos só no gigante. As conversas só se fala no Golias. Aquilo que você olha, parece muito grande, já amedronta. O exército dos israelitas, eles não falavam em outra coisa, só Golias. Golias, Golias e Golias. E aquilo que você olha, aquilo que você escuta, aquilo que você fala, te deixa com medo? Aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, te deixa com medo? A dica de Davi para nossas vidas aqui é não falar mais daquilo que nós queremos que desapareça das nossas vidas. Não ficar falando, teimando, não ficar ouvindo coisas. Porque os soldados, eles falavam o dia inteiro. Golias e mais Golias. Olha o tamanho dele, olha a lança dele, olha o escudo que ele tem. Olha o tamanho do cara. É um CBT com lâmina. E Davi falou nesse capítulo 17, Davi falou 2 vezes de Golias. E ele falou 9 vezes de Deus. 9 vezes de Deus. E você tem falado do seu problema? Você tem falado do seu gigante? Ou você tem falado da solução dos seus problemas? Você tem falado das suas dificuldades? Ou você tem falado de Deus? O que você tem feito? Davi, ele enxergava o que os outros não viam. Davi estava com um foco em Deus, enquanto os soldados só enxergavam Golias. Davi enxergava Deus. A dica de Davi aqui é para nós focarmos em Deus, que os nossos gigantes cairão, as nossas lutas serão vencidas. Versículo 34 ao 37. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carregar uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Eu tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então a gente vai vendo aqui que as lutas do passado de Davi credenciaram, habilitaram a ele para a luta. Como você se lembra do seu passado, suas lembranças são boas ou são ruins? Enquanto todos estavam apavorados, Davi lembrava das vitórias que Deus já tinha dado a ele. Olha que algo interessante. Todo mundo com medo e Davi lembrando daquilo que Deus já havia feito com ele. E com certeza Davi, tempos atrás, ele não orava para Deus, falava, Deus, hoje me manda um leão, me manda um urso. Eu acredito que ninguém de nós faz o devocional de manhã e fala, Deus, me manda problemas hoje. Creio que não. Mas Davi, ele nos mostra que as nossas lutas, que os nossos problemas, eles precisam ser encarados. Esses momentos de luta, esses momentos que Deus nos dá as vitórias, nos credenciam, nos habilitam para as coisas maiores. Os leões e os ursos habilitavam Davi para matar Golias. E todos nós temos, com certeza temos vitórias em nossas vidas, bênçãos em nossas vidas. E ela serve para a gente lembrar no dia da adversidade. Lamentações, capítulo 3, versículo que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pense nas bênçãos, pense naquilo que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem te dado?
Versículo 39 diz que Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com isso tudo, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Isso é mais ou menos que a gente analisar aqui o Neymar colocar a armadura do Adilto. Não funciona, vai atrapalhar. E o que está pesando em sua vida? O que tem pesado em sua vida? O que está te impedindo de andar com Deus? Talvez há algo que te impeça de andar com Deus. Talvez o que está te agradando, mas não está agradando a Deus, que você precisa soltar. O que você está insistindo em carregar, que você já devia ter soltado. Você continua teimando. Coisas talvez que você carrega que nem são coisas suas, Ou talvez qual é o ponto de discórdia entre você e Deus que você precisa abandonar? Davi lançou fora tudo aquilo que estava atrapalhando ele no momento. E nós também frequentemente precisamos abandonar, precisamos soltar algumas coisas para chegar próximo a Jesus. Precisamos soltar os nossos pesos. Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos, Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas, suas pesadas cargas, que eu lhes darei descanso. Muitas pessoas, elas não conseguem ter vitória em suas lutas porque estão carregando, porque estão arrastando pesos, porque estão esgotados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a gente vai perceber nesse texto que Davi não foi convocado para ir lá lutar com Golias. Ele não foi chamado. Nós vamos ver também na Bíblia que Deus não falou para Davi: Davi, você vai lutar. Deus não falou para ele lutar. Mas então qual foi a motivação de Davi? Por que ele lutou com Golias? Ele correu um risco de morte, não correu? Qual foi a sua motivação? Versículo 46 diz: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei, e cortarei a sua cabeça, e darei o corpo dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem, e então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi falou para Golias que a motivação dele não era para se aparecer, para se vangloriar. A motivação de Davi era mostrar a grandeza de Deus, era que todos enxergassem a grandeza de Deus. O mundo todo saberá que Israel tem um Deus. Eu entendo, eu já falei na última vez, na mensagem, que as nossas lutas, que as nossas crises, que os nossos obstáculos, eles são para que enxergamos a grandeza de Deus, porque atrás de uma luta, atrás de algo difícil que parece aos nossos olhos, Deus tem um milagre à nossa espera. Eu estava pensando ontem, hoje, quando estava escrevendo na vida do Juliano, o testemunho dele, algo que parecia impossível, a luta que ele teve pela sobrevivência, pela vida, e Deus deu a vitória a ele. E as pessoas que estão à volta dele, e nós da igreja, como nós nos alegremos, como nós enxergamos esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, Deus que faz milagres. É isso que Davi queria. Davi queria mostrar a todo mundo que Israel tinha um Deus fiel. Atrás da queda de Golias vem o sucesso de Davi, o povo se retoma com coragem, o povo de Israel. Esse aqui, o problema que me aflige hoje, que aflige você, o problema que talvez está tirando o teu sono, que está te dando dor de cabeça, será que não seria esse um motivo para
Deus te abençoar, para Deus fazer um milagre na sua vida? Versículo 26 diz: então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E no 32 ele fala: Davi chegou a Saul e disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Davi está perguntando: quem é esse filisteu? Quem é esse pagão? Ou seja, quem é esse cara aí que não tem uma aliança com o nosso Deus? Quem ele acha que é? E aqui nós vemos uma diferença muito grande de quem tem e de quem não tem uma aliança com Deus. O cristão, a questão não é saber se eu tenho medo do diabo ou não, dos meus problemas, saber é quem eu sou em Deus, em Cristo Jesus. A Bíblia ela está cheia de exemplos de pessoas que quebraram a aliança com Deus, e o resultado é sempre maldição, é sempre perca, é sempre choro, é sofrimento. E nós precisamos renovar, nós precisamos fazer, nós precisamos zelar, restaurar a aliança com Deus. Talvez aqui tem pessoas que estão afastadas de Deus, que precisam, por medo, por algum motivo, precisam restaurar a aliança com Deus. Talvez tem pessoas que não entregaram a vida para Cristo. Talvez seja um momento, hoje no final do culto, você pegar alguém que você conhece e orar, entregar a sua vida a Cristo. Pessoas que estão afastadas, talvez, dos caminhos do Senhor, de restaurar a aliança. E para quem está firme com Deus, continuar zelando. Porque esse Deus é maravilhoso. Versículo 40. Então, ele pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Por que 5 pedras? Eu fiquei me pensando, por que 5 pedras, se ele só usou uma? E eu aprendo aqui que isso é uma atitude de alguém prudente, diligente, alguém que sabe quem é Deus, sabe da capacidade de Deus, mas sabe também das suas obrigações. Aqui eu aprendo o que significa persistência. Se eu errar a primeira pedra, tem a segunda. Se eu errar a segunda, tem a terceira, tem a quarta, eu tenho a quinta. Se o problema não cair na primeira, eu vou persistir, não vou temer, eu não vou correr, eu vou tentar a segunda, a terceira. Enquanto não cair, eu não vou parar. Persistência. Se na primeira oração não for atendido, eu oro de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e não para de orar. Eu convidei alguém para a célula, para a igreja, não veio, convide de novo, e de novo, e de novo, convide. Persistência, 5 pedras, podia ser 6, 7, 8, de novo e de novo. Para finalizar o versículo 45, Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, a qual você desafiou. A Bíblia nos fala aqui que um Deus dos exércitos, está no plural, ou seja, é mais de um exército. Isso significa que a luta também é grande, só que significa que estamos protegidos, se nós tivermos aliança em Cristo, aliança com Deus. Nós temos um Deus que cuida do seu povo, nós temos um Deus que protege com seus anjos, nós temos um Deus que luta por nós, que nos dá coragem, que nos tira o medo. Nós precisamos nos encher da confiança e da presença de Deus, andar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos enfrentar nossos problemas com a certeza que Deus nos capacita, nos ajuda. Se a gente for olhar Saul, ele tinha a capacidade de guerra, ele tinha o exército ao lado dele.
Ele tinha uma capacidade de guerra para enfrentar Golias, mas ele teve medo, e o medo fez com que eles parassem. Já Davi, pastor de ovelhas, vocês acham que ele tinha capacidade de guerra? Não tinha, só que ele teve coragem, teve a confiança, ele teve atitude, ele lembrou do que Deus já havia feito na vida dele, né? E nós também temos que lembrar que nós temos um Deus que não olha o tamanho do nosso problema, do nosso gigante. Ele faz com que você lute e tenha vitória. Isaías 41:10 fala: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, e lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Você consegue imaginar a sua vida nas mãos de Deus? Deus segurando você. Você consegue imaginar você com as forças de Deus sobre a sua vida? Quem poderá te tocar? O que vai te impedir de você ter a vitória? Nada e ninguém. Deus é soberano. Quem poderá te tocar? Ninguém. Feche seus olhos. Que Deus possa te ajudar a entender quais são os seus gigantes, quais os gigantes que têm te apavorado, que têm te colocado medo em sua vida, que Ele te dê força, te dê sabedoria, coragem, para que você enfrente tudo isso e tenha vitória. Obrigado, Deus, que podemos ouvir a Tua palavra por mais um dia, Pai. Pai, eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor se manifeste na vida de cada irmão, de cada irmã, que o medo, Deus, não faça morada, que não fixe raízes, que não controle as vidas de nenhum desses queridos, meu Pai. Que assim como Davi, nós possamos enfrentar nossas lutas, nossos gigantes, e ter a certeza da vitória, meu Deus. Pois o Senhor garante a sua presença com aqueles que têm uma aliança contigo. Pai, talvez nesses momentos tem pessoas colocando as suas vidas, as suas preocupações, os seus gigantes, Deus, aos teus cuidados, aos teus pés. Cuide de cada um, Pai. Ministre e continue falando aos nossos corações. Que nossa memória possa ser ocupada com aquilo, Pai, que faz bem, com aquilo que nos dá esperança, que nós possamos ser persistentes como Davi, que possamos eliminar, que nós possamos descarregar os nossos pesos, aquilo que nos atrapalha de viver em vitória. Seja conosco, Pai, que a nossa semana também possa ser vista não como um peso, não como uma batalha, mas sim como uma oportunidade de engrandecer e de presenciar o milagre em nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos colocar de pé. Essa palavra nos traz uma responsabilidade, de posicionamento daquilo que vai nos ajudar nas batalhas do nosso dia a dia. E assim nós vamos enfrentando os nossos medos. Quando a escuridão vem sobre mim e a tristeza toma meu viver, quando a dor
ressurreição que veio para salvar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome, há poder que quebra todas as cadeias, poder que esvazia a sepultura, ressurreição que veio para salvar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. E nós vamos para nossa semana. Que o medo não tenha chance quando você está no amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,